São 8h20 da manhã de terça-feira em Luanda. A situação particularmente delicada que vive neste momento o povo angolano, povo em relação ao qual nós portugueses sentimos particulares laços de amizade e de solidariedade, trouxe-nos até esta capital para ouvir uma das principais partes envolvidas neste conflito, um dos grandes protagonistas desta situação, o Presidente da República Popular de Angola, José Eduardo dos Santos. Sr. Presidente, como é que o Sr. Presidente encararia a morte do Dr. Savimbi, líder da UNITA? Quais seriam, em sua opinião, as consequências políticas, morais, culturais até, dessa eventualidade que pode acontecer, quer através do atentado ou de um assassinato, ou mesmo de uma simples enfermidade? Muito obrigado, em primeiro lugar, pela oportunidade que me dá de me dirigir ao povo português nessa altura, e queria, por começar, por apresentar as minhas saudações a todos os portugueses. Em segundo lugar, queria também fazer um breve comentário sobre a sua introdução. É que nós não somos protagonistas da situação de guerra, pelo contrário. Estamos à procura de uma solução de paz, afirmamos isso desde há muito tempo. Poderíamos, por conseguinte, ser considerados como os protagonistas da paz. Sr. Presidente, mas, por outro lado, lembro-lhe apenas que não falei em guerra, falei na situação particularmente delicada que vive o povo angolano, apenas isso. Muito bem, essa situação particularmente delicada é caracterizada por uma guerra que vivemos hoje, em que há as partes de que referiu. Por essa razão, entendi necessário fazer este comentário. Em segundo lugar, respondendo já diretamente à sua pergunta, queria dizer que nós não desejamos a morte a ninguém. Estamos à procura de uma solução de paz e de reconciliação nacional. É evidente que a morte é natural, todos nós passaremos por aí, mas o nosso desejo é que todos os angolanos possam um dia entender-se e estabelecer as bases de uma reconciliação nacional sólida. Sr. Presidente, eu não atribuí tais intenções, como é natural, ao seu governo, nem ao MPLA. Perguntava-lhe, mas concretamente, que consequências é que pensa que poderia ter uma eventualidade dessas? Como eu não estou a imaginar esse cenário, também não quero imaginar quais seriam as consequências de um tal desfecho. E por isso mesmo eu prefiro continuar a pensar que vai haver reconciliação nacional, haverá entendimento entre todos os angolanos para consolidar a paz. Sr. Presidente, os acontecimentos sangrentos do final de outubro, que ficaram conhecidos pela Batalha de Luanda, decapitaram, no entanto, a UNITA de alguns dos seus melhores quadros políticos. Ora, Sr. Presidente, não há democracia sem oposição e sem quadros para essa oposição. Nessa medida, não lhe parece que esses acontecimentos foram altamente prejudiciais à possibilidade da paz em Angola, que o Sr. Presidente diz desejar? Eu acho que foram prejudiciais todos aqueles passos que o Dr. Savimbi e a direção da UNITA deram no sentido de rejeitar o resultado das eleições que foram consideradas pelas Nações Unidas como geralmente livres e justas. E, em seguida, também todos os passos dados no sentido da preparação de uma nova guerra que acabou por eclodir. Portanto, o episódio de Luanda, de fins de outubro e princípios de novembro, não é senão mais um cenário, digamos, da guerra que era previsível e que hoje, afinal, estamos hoje a viver em Angola. Não pode haver democracia sem oposição, concordamos perfeitamente com esta afirmação. Entretanto, também não se faz democracia com partidos armados. A UNITA é um partido armado e é justamente por isso que nós continuamos a insistir que o Sr. Savimbi e a UNITA devem desmilitarizar a ala belicista da sua organização, de modo a conformar-se com as regras universais da democracia e aceitar o jogo livre, democrático que está em curso no nosso país. Como o Sr. Presidente sabe, o Governo e a UNITA têm desses acontecimentos sangrentos de fim de outubro, princípios de novembro, como disse, interpretações completamente diferentes. Ora, alguns dos presumíveis intervenientes desses acontecimentos, e a começar pelo Dr. Savimbi, negam qualquer plano de golpe de Estado que o MPLA disse existir. Outros, como o engenheiro Salupeto Pena, outros protagonistas, estão mortos. Outros ainda estão numa situação peculiar aqui em Luanda, como se diz, sob custódia. Os relatos da imprensa internacional credível, de jornais que até pareciam apoiar o MPLA, como por exemplo o Guardian ou o Independent,
Falaram de chacina da UNITA ou de limpeza étnica feita pela MPLA e dizem que viram muitos milhares de mortos de soldados da UNITA amontoados nos cemitérios de Luanda. Nada disto corresponde, Sr. Presidente, à imagem de ser a UNITA apenas que estava armada e que tinha preparado um golpe de Estado. Bom, esta é a imagem que é transmitida por uma certa imprensa para o exterior do país. Mas agora, é a imprensa credível, Sr. Presidente? É preciso saber se ela corresponde à realidade dos factos, não é? Evidentemente que em guerra há destruições, há mortes, etc. E quando numa guerra só se morre de um lado, significa que essa parte que não tem perdas é largamente vitoriosa. Bom, como vê, não é esta situação que Angola vive neste momento. Há partes do território nacional ocupadas pela UNITA, pela força das armas, e há, naturalmente, outras áreas em que o governo exerce a sua soberania. No entanto, não é justo dizer-se que houve limpezas étnicas ou que houve perseguições, chacinas, porque afinal não foi só o Sr. Salupete Pena que morreu nesta guerra, não é? Nem o Sr. Ben Beno ou outros quadros da UNITA. São milhares e milhares de angolanos que morrem todos os dias e em todos os pontos do território nacional, nessa guerra que nós não desejamos. Agora, é preciso apurar responsabilidades, é preciso ir, digamos, às causas mais remotas dessa guerra. Por que é que hoje ainda há guerra em Angola, depois da assinatura dos acordos de Bicesse e da sua aplicação parcial e com certo êxito até setembro de 1992. Já voltaríamos aos acordos de Bicesse, se estiver de acordo, mas eu gostava de voltar aos acontecimentos de Luanda, que permanecem para grande parte do público sem explicação. Como o Sr. Presidente sabe, de qualquer modo, houve muito mais. O número de mortos do lado da UNITA, de soldados da UNITA mortos, foi muitíssimo superior ao número de mortos do lado do MPLA. Isso parece não corresponder a essa tal ideia de que a UNITA se estava a armar para um golpe de Estado aqui em Luanda. Eu não sei em que dados a senhora se baseia para Toda fazer essa imprensa internacional, Sr. Presidente. mas eu não vou viver dos dados da imprensa. Eu estou em Angola. E não é verdade que houve muito mais mortos do lado da UNITA? Não é verdade. Não é verdade porque houve muitas vítimas da parte da população civil. Agora, nos confrontos armados entre as forças policiais e as forças militares da UNITA, que estavam ilegalmente em Luanda, é natural que tivesse havido mais baixas da parte da UNITA, porque a UNITA perdeu a batalha. Penso que em qualquer guerra, quando se perde a batalha, tem-se vítimas mais numerosas que a parte vencedora. E o que terá acontecido em Luanda, e apenas em Luanda. Mas a guerra não se limitou a Luanda. 2 dias depois, a UNITA ocupou Cachito. Prendeu responsáveis. Causou inúmeras vítimas entre soldados e polícias e a população civil. Alguns dias mais tarde, ocupou Dalatando. Eu só me estou a referir a sedes de províncias, portanto são capitais de província, onde também foram detidos dirigentes do MPLA, dirigentes do governo. Talvez 2 semanas ou 4 semanas mais tarde, ocupou a cidade do Ije, que também é capital de uma província. Sr. Presidente, desculpe interrompê-lo e desculpe voltar aos acontecimentos sangrentos de Luanda, com certeza. Mas ainda na véspera desses acontecimentos, o Vice-Ministro do Interior, Nandó, dizia na mesa das negociações da Comissão Conjunta Político-Militar: estamos fartos, é a guerra. Isso não significa que o MPLA já estava preparado para intervir contra a UNITA aqui em Luanda? Não, o MPLA não esteve preparado, porque o MPLA não estabeleceu no seu projeto de construção da Segunda República um cenário de guerra. Aliás, verá todos os nossos instrumentos legais concebidos neste período de transição, não é? Desde a lei constitucional e outras leis que regem a atividade do Estado, que não está presente a ideia da guerra. São todos instrumentos concebidos para a gestão e a direção do Estado em período de paz. No entanto, Sr. Presidente, como sabe, durante este mesmo período, o MPLA constituiu também um corpo especial de intervenção, a Polícia Antimotim, os chamados Ninja. Essa polícia não atuou ou atuou de forma extremamente dúbia quando
A população perseguiu e matou os quadros da UNITA. Essa atitude não foi uma perversão do fim a que essa polícia se destinava? Ou seja, julgo saber, ao que explicou o Governo, ser uma polícia de combate à criminalidade, essencialmente? Era essencialmente uma polícia de combate à criminalidade e também os seus efetivos não eram numerosos e estavam espalhados pelo território nacional. Naquela altura nós não dispunhamos de mais de 2.500 efetivos nessa polícia de intervenção rápida, polícia de emergência, como aqui se chama. A imprensa tem refletido um número diferente, cerca de 6.000, como o Sr. Presidente sabe. Não é um número correto. Não é um número correto. Agora deverá rondar os 3.000 efetivos, não mais do que isso. Ora, nessa altura, as Forças Armadas da UNITA, as ESFALA, tinham criado uma série de dispositivos militares nos diferentes bairros da cidade. Muitas vezes impediam o trânsito, outras vezes molestavam os pacíficos cidadãos, provocavam, enfim, várias atrocidades que causaram uma grande revolta na população civil. E havia, naturalmente, um estado de saturação, que nos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, chegou, digamos, ao seu ponto máximo e houve aquela explosão. Houve a explosão. Portanto, não houve nenhum ato premeditado, nem da polícia, nem da população, mas o que houve foi uma resposta a uma série de provocações, não é, e atrocidades da parte dos elementos armados da UNITA, que estavam ilegalmente dentro da cidade, violando os acordos de Bicesse e as leis. Portanto, Sr. Presidente, mas se a UNITA estava a violar os acordos de Bicesse e se não desarmou completamente, como esses acordos previam, o Governo, por outro lado, constituiu um corpo especial de intervenção durante esse mesmo processo, os Ninja. Não foi durante este processo. A decisão sobre a constituição dessa polícia foi tomada muito antes da assinatura dos acordos de Bicesse. Mas a sua Constituição coincidiu com a assinatura Era um processo que estava em curso. Era um processo que estava em curso. E não houve nenhuma violação dos acordos de Bicesse, na medida em que a responsabilidade pela manutenção da ordem pública estava confiada inteiramente ao Governo da República. Mas o que parece, Sr. Presidente, o que parece concluir-se desses acontecimentos é que essa polícia, em vez de ajudar a manter a ordem pública, ajudou a perseguir e a matar os dirigentes da UNITA. Pelo contrário, a UNITA introduziu em várias cidades homens armados, violando os acordos de Bicesse, e foi criando o caos. Ora, estes poucos elementos da polícia tiveram o papel de contenção, né, para evitar que os acordos de Bicesse se descarrilassem muito antes de outubro de 1992. Sr. Presidente, há ainda outro aspecto que gostava que já foi aliás referido, é que realmente a população de Luanda surgiu maciçamente armada durante estes acontecimentos. Ora, Luanda, Sr. Presidente, tem hoje, julgo, cerca de 2 milhões de habitantes. Demora muito tempo a armar tanta gente. Segundo os observadores aqui no terreno, essa operação de distribuição das armas à população não podia ter demorado menos aí de 10 dias. Não era o governo do MPLA que também, de algum modo, procurava o conflito, colocando armas nas mãos dos populares? A resposta é muito simples. A RTP tem correspondentes em Luanda e tem certamente várias gravações de várias operações policiais que fez, não é assim? De recolha de armamento e combate à criminalidade. E verá que em cada operação eram capturadas mais de 10, 20 armas de guerra. Não é? Por conseguinte, nós vivemos um período de guerra que durou mais de 16 anos. Era digamos, uma agressão que era feita do exterior contra o povo angolano. E nessa altura não eram apenas as Forças Armadas do governo que enfrentavam essa agressão, mas todo o povo estava armado. Não é? E havia vários outros instrumentos de defesa e mecanismos de defesa constituídos que se foram desmantelando pouco a pouco à medida que os acordos de Bicesse foram sendo implementados. Portanto, o Sr. Presidente nega que tenha havido distribuição de armas à população nessa fase? Se houve, essa distribuição não foi em grande escala. Não foi feita em grande escala. Então como é que a população... Era só pelo passado de guerra que a população estava armada? Até porque veja que durante a implementação dos acordos do Bicesse, os paióis, os quartéis em que estavam as tropas, etc., estavam sob fiscalização internacional das Nações Unidas. Mas hoje todos os observadores concordam que essa observação internacional terá tido
muitas deficiências, Mas não quer para um lado, quer para o outro. Não em relação ao governo. Mais difícil era controlar os armamentos que estavam escondidos nas montanhas ou nas florestas. Estava a falar de Luanda, Sr. Presidente. Nós estamos a falar das cidades. E o controle partiu fundamentalmente das cidades para o campo. Se houve deficiências, essas deficiências se constataram fundamentalmente no controle dos arsenais e dos efetivos da UNITA, mas não tanto do governo. Sr. Presidente, eu gostava de lhe referir um homem que eu julgo ser uma referência moral para os angolanos, Joaquim Pinto de Andrade, que em Lisboa recentemente citava a célebre frase de Martin Luther King, aplicando-a aqui ao caso de Angola. A nossa escolha hoje não é entre a violência e a não violência, mas entre a não violência e a não existência. A Guerra de Angola já fez realmente, desde os anos 60, 500 mil mortos, segundo as estatísticas internacionais, o que a torna no segundo maior conflito mundial das últimas décadas, logo a seguir à Guerra do Afeganistão. Se não houver já paz em Angola, Sr. Presidente, há alguma possibilidade de existência para este país? Há possibilidade de existência. Eu não acredito que vamos ser exterminados. Basta ir à história de Angola, não é? Desde a chegada dos primeiros portugueses que desembarcaram na foz do Rio Zaire. E verá que há toda uma trajetória, enfim, de acontecimentos trágicos e não trágicos. Não é? Mas os angolanos estão aqui. Não é? E também estão cá os portugueses, naturalmente, depois de vários séculos de convivência e que tiveram os seus pontos altos e os seus pontos baixos. Não é? Portanto, houve em Portugal o fascismo, que durou muitos anos. Os portugueses, as forças democráticas sobreviveram. Por que os angolanos e as forças democráticas angolanas não vão sobreviver? Eu acredito que nós vamos sobreviver, acabará a paz, a estabilidade, que um dia Angola encontrará o seu lugar. Mas o Sr. Presidente não concorda realmente que o problema hoje se põe nesses termos, entre a não violência e a não existência? Não, eu não acredito. Eu acho que o problema se põe entre a violência e a democracia. Portanto, não pode haver democracia efetiva enquanto houver violência. Portanto, nós precisamos da paz para consolidar a democracia. Um aspecto importante dessa vivência democrática era o que eu gostava de referir a seguir. A doutora Fátima Roque, dirigente da UNITA, que foi libertada recentemente dos 3 meses de custódia em que permaneceu aqui em Luanda, escreveu num apelo publicado em Lisboa que ainda há mais de 2.000 pessoas da UNITA detidas ou sob custódia em Luanda. Aí se incluirão muitas crianças e mulheres. Quando é que o Governo vai libertar completamente essas pessoas, Sr. Presidente? Não é uma situação normal numa vivência democrática? Naturalmente, nós estamos numa situação de guerra e há um processo, digamos, de libertação de todas essas pessoas, fundamentalmente mulheres, crianças, etc., que estavam sob custódia do governo. Veja que durante aqueles períodos em que a situação era difícil, em novembro, dezembro, depois das confrontações que tiveram lugar em Luanda, ninguém garantia segurança para essas pessoas. Elas próprias preferiram estar sob a custódia do governo. Hoje, à medida que se vai desanuviando, digamos, a tensão, é possível, digamos, essas pessoas encontrarem outros sítios para viverem. Não é? E é neste contexto que verá que alguns desses quadros da UNITA retomaram o seu lugar no Parlamento e exercem plenamente todas as suas liberdades e os direitos políticos. Sr. Presidente, eu gostava justamente de lhe falar desses parlamentares da UNITA. Eu falei com alguns desses parlamentares da oposição que vivem nos hotéis aqui em Luanda. Pareceram-me seres psicologicamente muito diminuídos. Eu diria que coagidos, incapazes de se assumirem como oposição. E, por outro lado, dos 70 deputados que a UNITA teria eleito, só 9 chegaram a tomar posse. Considera que, nestas circunstâncias, Sr. Presidente, o Parlamento está a funcionar democraticamente? O Parlamento está a funcionar democraticamente. Eu acho que eles devem ter um complexo de culpa, porque não estão a seguir as regras do jogo democrático. Eu não me refiro particularmente a estes quadros da UNITA que estão hoje no Parlamento como deputados, mas aos outros que não se associaram e, fundamentalmente, à sua direção, não é assim, que é chefiada pelo Dr. Savimbi. Não é? Há democracia, eles são livres, mas, entretanto, essa liberdade também é coartada pelo facto do Sr. Savimbi ter incendiado o país, ter retomado
a guerra, aprofundando a desconfiança entre todos. No seguimento das suas palavras, justamente muitos observadores consideram que um dos objetivos políticos do governo é dividir a UNITA e ter na bancada parlamentar da UNITA um grupo dócil. A própria rádio da UNITA, a Vorgan, como o Sr. Presidente sabe, já disse que considera alguns dos elementos parlamentares da UNITA em Luanda politicamente mortos. E eu falando-lhe com alguns deles, Sr. Presidente, não falei com todos, mas falei com alguns, posso lhe garantir que esses homens não se assumem como oposição. Volto a perguntar-lhe, isto não é perigoso para o futuro da democracia em Angola? E é ou não esse um objetivo do governo? O Sr. Presidente mesmo há bocado falou na ala belicista da UNITA. E é sempre nesses termos que o governo se refere à UNITA, como se houvesse duas UNITAs. É esse o objetivo do governo? Eu acho que se não houver duas UNITAs, pelo menos haverá duas linhas políticas dentro da UNITA. Não é? Aquela que é a favor da paz e que parece ser a que os parlamentares da UNITA que estão agora a exercer, digamos, as suas funções seguem, e a outra que abandonou, portanto, as cidades, as instituições e desencadeou e leva a cabo uma guerra contra as instituições democráticas. Não é? Há pelo menos duas linhas. Ora, isto é mau para a democracia? Pois, é mau. Nós estamos contra. Por isso mesmo é que estamos a fazer pressão para que a UNITA volte à mesa, que inicie o diálogo com o governo para completarmos a aplicação dos acordos de Bicesse. E o Sr. Presidente considera os membros da UNITA, os deputados da UNITA que estão no Parlamento, como uma verdadeira oposição? Eu acho que uma oposição democrática. Eu acho que é uma oposição democrática. Eu, não participo dos debates, não sou deputado, mas pela leitura que faço, dos depoimentos que a imprensa realmente transmite para a opinião pública, eu vejo que eles tomam posições que são contrárias muitas vezes às posições dos outros partidos e fundamentalmente às posições do MPLA, que é o partido maioritário na Assembleia. Muitas vezes até votaram contra, digamos, as posições ou propostas do partido no poder, de um partido maioritário na Assembleia, que é o MPLA. Não é? E é isto que é a oposição. Eu acho que eles não estão a seguir a política do MPLA. Não é? Não fazem um alinhamento às cegas. Eles têm opinião própria. Mas não será que diferem apenas em questões menores e não em questões fundamentais? Eu acho que não, algumas questões foram fundamentais. Quando se tratou, por exemplo, da resolução sobre a situação militar, não é? Foram questões fundamentais, não foram questões de forma. Bastará, penso, fazer uma consulta aos documentos da Assembleia, digamos, a primeira versão da resolução, a versão que saiu, as posições que a UNITA tomou, e verá que houve realmente um debate entre o partido maioritário e a oposição na Assembleia Nacional. Sr. Presidente, o seu partido, o MPLA, tem, como é sabido, um passado marxista-leninista que leva alguns observadores a considerarem que há ainda uma espécie de irresistível tendência do partido para ter um comportamento hegemónico, porque essa mentalidade não desaparece de um momento para o outro. Será que, de facto, não persiste dentro do MPLA essa linha dura com dificuldades de coexistir, por exemplo, com a liberdade de expressão, com a vivência realmente democrática? Bom, o MPLA é um partido aberto, é hoje um partido de massas. Portanto, no seu seio há todas as correntes possíveis. Não é? E não posso dizer que não haja dentro do MPLA militantes que não se tenham libertado ainda dessas ideias. Pode ser que haja. Mas veja, o MPLA tem um programa, não é? Aprovado no seu Congresso, que serviu de base para a elaboração do seu programa do governo e que apresentou ao eleitorado. E é esse programa que está sendo aplicado. E todos os militantes, independentemente das correntes que sejam, digamos, ligados, são obrigados a cumprir com aquele programa do partido. E os objetivos fundamentais do nosso programa estão claros. Não é? É a paz, é a democracia e a economia social do mercado. O Sr. Presidente reconhece, portanto, que pode existir também essa linha dura e que ela pode influenciar certas decisões do próprio Governo? Eu não acredito. Eu não acredito na medida em que o mundo mudou. Em Angola também houve um processo profundo de transformações políticas, económicas e sociais. E estamos hoje numa situação diferente daquela.
que nos encontrávamos antes dos acordos de Bicesse. Portanto, há um partido aberto que pratica uma ampla democracia e disposto a edificar aqui o Estado democrático e de direito e a criar as bases para a criação de uma economia, a edificação de uma economia social, de mercado. São objetivos a alcançar pouco a pouco, com grandes lutas internas entre as correntes dentro do partido e externas contra outras forças da oposição, que certamente não quererão que esse programa vingue, mas eu estou convencido que esta foi a linha escolhida pelo povo angolano nas eleições de setembro e ela vai vingar. Eu gostava de passar justamente a algumas questões económicas. O MPLA, o partido do governo, está há bastantes anos no poder, Sr. Presidente, e normalmente essas situações provocam um grande desgaste. Diz, por exemplo, que há em Luanda uma classe dirigente altamente favorecida, com um nível de vida muito alto. O Sr. Presidente mesmo já terá apontado certos casos de corrupção que, segundo os observadores, atinge proporções alarmantes aqui em Angola. O que é que o seu governo faz para combater a corrupção? Bom, eu não diria que atinja proporções alarmantes este fenómeno, porque talvez seja localizado, não é assim? E esse fenómeno de corrupção não será apenas um fenómeno angolano. E não acredito até que o governo angolano seja dos mais corruptos em África, como às vezes se pretende dizer. Veja que tem havido escândalos em Espanha, sim, em sim. França. Não se localiza em África, com certeza, Sr. Talvez Presidente. em Portugal, não é? De modo que é todo um processo, não é? Que tem a ver com a criação de mecanismos mais fortes de inspeção e controlo. Ora, nós somos um Estado muito jovem, temos 16 anos. Bom, e a Segunda República tem alguns meses. Mas 16 anos sempre no poder, e justamente é o poder que normalmente acaba por isto, a grande permanência no poder que acaba por possibilitar essas formas de corrupção. Bom, mas veja que não se pode dizer poder em termos absolutos, não é? São os quadros, e esses quadros rodam, e têm rodado desde sempre. São as pessoas, não é o poder que é corrupto, as pessoas é que podem ser corruptíveis ou corruptas. E o que é que, como eu lhe perguntava concretamente, o que é que o governo faz Isso para combater essa corrupção? Que nós ainda não dispomos de todos os instrumentos. Temos alguns que são fracos, mas eles vão ser fortalecidos no domínio da inspeção, do controle e do combate contra a corrupção. Está, por exemplo, em vista a criação, como aliás existe em Portugal, da chamada Alta Autoridade de Combate contra a Corrupção. Poderá ser um mecanismo, uma via, mas não será, digamos, a única medida a ser tomada nesse contexto. Há todo um trabalho de educação a ser feito. Há também a necessidade de criação mesmo de mecanismos mais transparentes da administração da coisa pública, etc, etc. Sr. Presidente, o salário mínimo é neste momento de 19 mil kwanzas e a proposta que está em debate na Assembleia é que é para ele passar para 90 mil kwanzas, ou seja, o equivalente a 10 dólares, mais ou menos, em dinheiro português, para os nossos telespectadores se situarem mais ou menos 1,4 conto. Ora, os preços que pude encontrar nos mercados de Luanda são assustadores. Uma lata de leite em pó custa 15 mil kwanzas, quase o salário mínimo. 1 quilo de batatas custa 10 mil kwanzas, meia dúzia de ovos custa 15 mil. Como é que se pode viver assim, Sr. Presidente? É realmente uma situação extremamente difícil, eu diria mesmo delicada. Este assunto ainda não está a ser discutido na Assembleia Nacional. Foi feita uma desvalorização há poucas semanas repentina e abrupta e neste momento estão constituídas equipas do Governo para estudar um conjunto de medidas complementares, entre as quais se inclui o salário em geral e a elevação, digamos, do montante do salário mínimo. Mas não se trata apenas de elevar o salário mínimo, porque mesmo que ele seja 90 mil kwanzas, se os preços continuarem a ser estes, não é possível. Foi por isso que eu disse que estavam a ser estudadas um conjunto de medidas complementares. Não é assim? Porque a desvalorização foi uma medida isolada. E essas medidas vão ser apreciadas no Governo, pelo Governo, talvez durante este mês ainda, e pela Assembleia Nacional apenas no próximo mês. Sr. Presidente, eu gostava justamente de falar dessa desvalorização da moeda que ocorreu em fevereiro e que tentava combater essa situação. Na sequência dessa decisão, o Sr. Presidente demitiu o Ministro da Economia e o Governador do Banco de Angola, afirmando que a nova taxa de câmbio oficial apanhara
de surpresa quase todos os membros do Governo. Ora, Sr. Presidente, a medida fora anunciada 5 dias antes no Jornal de Angola. E eu penso que os membros do Governo todos leem o Jornal de Angola. Não houve antes quebra de solidariedade sua para com o Ministro que decretou uma medida impopular, sobretudo para aqueles que vivem da margem de lucro entre o câmbio oficial e o câmbio paralelo? O Jornal de Angola não é o Jornal do Governo. O Jornal do Governo é o Diário da República. E as medidas do Governo são normalmente divulgadas ou através de resoluções ou de decretos, nos termos da lei constitucional. Mas o Jornal de Angola também não é um jornal independente, Sr. Presidente. Também não é um jornal privado. É um jornal oficioso, É um jornal oficioso. Mas não é o Jornal do Governo. Mas o Sr. Presidente não me vai dizer com certeza que os membros do Governo não leem o Jornal de Angola. Mas os membros do Governo não têm que conhecer as decisões do Governo através do Jornal de Angola. Eles são, digamos, os atores. São eles que decidem, eles devem decidir. E infelizmente, neste caso, eles não decidiram. E não deram, o Ministro da Economia não tinha dado conhecimento ao Sr. Presidente o Governo não que ia decidiu, desvalorizar a moeda? O Governo não decidiu, o Presidente da República não teve conhecimento e, por essa razão, por ordem disciplinar, aliás, diria, por medida disciplinar, fundamentalmente, o Ministro foi exonerado depois de consultas com o Sr. Primeiro-Ministro. Foi fundamentalmente uma questão de disciplina. Nós condenamos foram os métodos de trabalho incorretos aplicados, porque estamos num Estado que se pretende democrático, queremos edificar o Estado de Direito. Portanto, a transparência, a discussão ampla dos assuntos, a procura de consensos são regras de ouro para nós. Mas, Sr. Presidente, num Estado democrático também não é muito vulgar os ministros serem exonerados 2 meses depois de serem empossados. Pois, mas foi uma disciplina muito grave. Eu penso que a senhora aceitará isto. O Presidente da República não sabia, o Governo não tomou essa decisão. Sr. Presidente, vamos fazer aqui um pequeno intervalo. Voltaremos dentro de minutos, senhores telespectadores.